muita alegria que eu venho aqui falar sobre direitos da infância. Eu quero me apresentar, eu sou Maria Isabel Rocha, por 33 anos, eu atuei na magistratura do Mato Grosso do Sul, primeiro como juíza da infância e depois como desembargadora numa câmara criminal. Nessa tarefa, eu vi centenas, milhares de processos relacionados com a infância desprotegida, desamparada, abandonada e maltratada, e isso mesmo em grau de recurso, quando analisava processos de crimes sexuais, sobretudo os sexuais, que são os mais graves, contra a infância. Então, essa experiência de testemunhar na minha profissão esses direitos violados é realmente bastante triste e, ao mesmo tempo, desafiadora, porque para a gente ver os meandros, porque as leis às vezes não têm tanta execuibilidade prática, porque ainda existe tanta violência. Então, eu gostaria de trazer aqui a notícia de algumas leis mais recentes que vieram reforçar os direitos da infância, o Estatuto da Criança, no sentido de melhorar o que já estava consagrado pelas Convenções dos Direitos Humanos e dos Direitos da Criança no final do século XX. Eu vou compartilhar aqui a tela porque vai ficar mais fácil de visualizar, às vezes, uma similitude e algumas diferenças entre as leis, convergindo todas para consagrar os direitos das crianças. Aqui coloquei a anotação de que a história da infância é a história do seu controle, porque, infelizmente, a infância era sem qualquer direito até o século XX. Eu coloquei aqui esta questão de que nós todos somos responsáveis pelos direitos da criança, inclusive no sentido disso é que é a minha fala, no sentido de dar subsídios a quem estiver escutando, como a gente há de reconhecer casos, de fato, onde crianças são humilhadas, onde seus direitos são maltratados e onde há necessidade de intervir para repor esses direitos fundamentais delas. E o que a gente pode fazer, se está em nossas mãos, ou para onde devemos encaminhar essas crianças, quais são os remédios jurídicos. Então, eu colocaria já de início casos graves que todos ficaram sabendo na mídia, 3 crianças que foram realmente vítimas de homicídio e, quando estavam no seu ambiente familiar, aparentemente protegido, aparentemente sem problemas, e, no entanto, em 2 casos, os familiares foram condenados, o outro caso está ainda em apuração, mas realmente é chocante que esses casos ainda estejam acontecendo e continuam. E a gente tem que parar para analisar melhor quando ocorrem casos de progressão de violência, onde quem está mais perto das crianças precisa estar mais atento ao que está acontecendo. Então, eu gostaria de retomar lá o que acontecia com a infância e que às vezes deixa a gente sem essa argúcia de ver direitos violados. O que acontecia com a infância historicamente é que foi uma infância sem direitos. O pater familias, que era o chefe da família, tinha direito de vida e de morte sobre crianças, poderia enjeitá-las, poderia desprotegê-las, e essas crianças ficariam abandonadas e sujeitas até a uma caridade, uma assistência que não preservava por completo seus direitos. A gente tem no cristianismo a inclusão de uma ideia de assistência, de humanidade, e nesse ponto essa infância desprotegida, que era abandonada, acabou contando com a roda de expostos, com as torres de abandono, que são chocantes, mas, em todo caso, elas prometiam e cumpriam ao menos uma sobrevivência imediata a essas crianças que, por algum motivo, tinham que ser abandonadas pelas mães pobres ou por serem filhas de não serem filhos de matrimônio ou serem crianças com algum problema de saúde muito sério. Então, na Idade Média, nós temos essas instituições que eram como se fossem recolhedores de crianças
onde as mães ao menos tinham a esperança que elas iriam sobreviver mais uns anos. Isto aconteceu em toda a Europa e depois acabou sendo transplantado para o Brasil, onde a gente tem rodas de esportes nas grandes cidades e que funcionaram até muito tarde, porque essas rodas de esportes que em Lisboa, a última funcionou até 1870, aqui precisou quase 100 anos para acabar, 100 anos mais. Só na década de 50 se encerraram as últimas. Então vejam que cumpriam um papel de caridade e, porém, denunciavam o abandono das crianças. E as crianças também, ainda reportando a Europa, porque é de lá que a civilização e a cultura acabou sendo transplantada para o Brasil, indo lá para a Europa, a gente teve, na Idade Moderna, a Revolução Industrial e o uso das crianças como trabalhadoras em situação insalubre, extremamente perigosa, vítimas de morte, de acidentes de trabalho, porque não tinham nenhum direitos. Desde os 5 anos tinham jornadas exaustivas de 18 horas por dia, em minas, em fábricas, e realmente tudo isso porque iam ajudar suas famílias pobres. E essas crianças, não por acaso, essas primeiras leis trabalhistas vieram na Inglaterra justamente para combater essa exploração dos menores e dar pelo menos um pouco de redução na jornada de trabalho e um pouco de aumento da idade mínima para que eles ingressassem. Essas crianças trabalhadoras, nós não podemos dizer que elas não estiveram também no Brasil, pelo contrário, estavam sim, não havia uma urbanização e uma industrialização tão antiga, já foi mais tardia, porém aconteceu a industrialização e as crianças abandonadas, realmente vítimas de trabalho, pouco estudo, muita pobreza, muito abandono, tudo isso nós assistimos século XIX, século XX, e era enfrentado pelo Estado brasileiro à luz da doutrina da situação irregular, onde o Estado deveria controlar essas crianças que andavam pelas ruas para evitar que fossem para a marginalidade, que fossem para a criminalidade. Então, a solução que se entendia boa era encaminhá-los a grandes instituições onde elas realmente não tinham direitos protegidos. Também estavam vítimas de maus tratos, também estavam sem família, era a FUNABEM, era a FEBEM, enfim, alguns de quem estão assistindo poderão ter ouvido falar dessa época. A doutrina era realmente que o Estado interviesse para salvar, entre aspas, estas crianças das suas famílias pobres, para que elas fossem futuros cidadãos trabalhadores e não vagabundos, ociosos, marginais. Infelizmente, uma visão higienista da sociedade que enfrentava de um modo errôneo essa questão da infância abandonada. O século XX realmente trouxe os direitos humanos não só para os adultos, mas também para as crianças, e o documento principal é a Convenção dos Direitos da Criança, de 1989. Nossa Constituição foi próxima a isso e o Estatuto também. Então, na verdade, todos eles comungando da doutrina da proteção integral, vendo a criança como sujeito e não como objeto. Isto é o pano de fundo que a gente tem das nossas leis atuais, que realmente propagam a proteção integral. Porém, ainda existem duas infâncias, ainda há uma visão de que as crianças ricas estudam, não trabalham, estão na família, enquanto os pobres têm que trabalhar, estudam menos, vivem pelas ruas. Ainda podemos observar um pouco isso? Eu gostaria de refletir a respeito disso. Não posso alongar esse assunto porque foge ao meu tema, mas vejam, criança trabalhadora hoje no Brasil, essa pesquisa é de 2016, ela diz que havia 2.400.000 meninos de 5 a 17 anos trabalhando e ganhando muito pouco. Os que ganhavam muito pouco por esse trabalho, sendo que o trabalho permitido era só a partir dos 14, mas eles estavam lá trabalhando. E pior, sem carteira de trabalho assinada, como vocês veem aí nessa tela, pouquíssimos registrados, são sem previdência, sem muitos direitos. E por quê? Mesmo motivo de sempre, ajudar as famílias pobres onde eles nasceram. E isto gerando a eles morte, né? Tem
uma cultura aqui que fala: o trabalho não mata, o trabalho não faz mal a ninguém. Faz sim, o trabalho mata as crianças, o trabalho acidenta, mutila as crianças. Está aí a estatística do Sinan desses anos aí, bem próximos, até 2019. Então, o que eu quis foi colocar aqui o pano de fundo dessa visão por séculos, dessa dualidade infância mais abastada, infância pobre, trabalhadora e abandonada, e lutando para sobreviver. E hoje os direitos são para todos, né? Então todas as crianças têm direito à liberdade, à dignidade, ao respeito. E essa visão dos menores que estavam em situação irregular, a lei postergou, proscreveu, na verdade, não pode se presumir que só porque uma criança esteja na rua ela esteja em situação de perigo, ela tem direito de ir e vir e estar. E o Estado só pode intervir para tirar uma criança de onde ela está com motivo justificado. Nós temos algumas restrições a essa liberdade, como, por exemplo, o acolhimento institucional. Nós temos 30.000 acolhidos, mas tem que ser por ordem judicial, motivo justificado e processo legal. A mesma coisa, vejam, foi questionado há anos o toque de recolher, o toque de acolher, onde juízes editaram portarias dizendo que as crianças não podiam ficar na rua, até para proteger de delitos, de exploração dos adultos. Porém, o STJ foi muito claro em 2012, dizendo que essas portarias eram ilegais, porque estavam legislando contra um direito fundamental, a liberdade das crianças. Então, vejam que há uma visão ainda de que a rua é perigosa, e pode até ser, mas há de haver outros meios de resolver isso, sem ser pela retirada de uma criança que não fez aparentemente nada para ser retirada e ser objeto de intervenção. Eu também gostaria de falar que quando a criança comete um ato infracional, no caso o adolescente, só a partir de 12 anos, é aplicada uma medida socioeducativa, que pode chegar a restringir sua liberdade, mas também em casos com processo com ampla garantia de defesa e também com casos graves que justificam, porque as medidas de socioeducação de preferência são em meio aberto. Então, a liberdade é muito cara ao Estatuto da Criança, deve ser muito cara a nós, porque é na liberdade que o ser humano evolui e se realiza. Eu gostaria, então, de passar a abordar mais de perto essas novas leis, não tão novas, mas essas leis mais recentes, que vêm dar um reforço aos direitos fundamentais das crianças, a lei do menino Bernardo, a lei do bullying e a lei da alienação parental. Cada uma tem um meio onde se realiza melhor, onde há mais casos de bullying é na escola, a alienação parental ocorre dentro da família, e as questões relativas ao castigo físico pode ser na família, na escola ou nas instituições. Vejam que esta lei Menino Bernardo proíbe o castigo físico e o tratamento vexatório que causa constrangimento, cruel e degradante, que é considerado violência psicológica. Quando surgiu a lei, que esta lei, não por acaso, foi editada logo após o homicídio do menino Bernardo, e é por isso que tem o seu nome. Muitos chamaram ela a lei da palmada, porque diziam, é uma palmadinha, por que o Estado vai intervir, tirar a autoridade dos pais, e vai punir o pai apenas porque ele dá uma palmada quando a criança desobedece. Mas, na verdade, é um equívoco, porque esta lei não tem a ver com punição, ela não estatui nenhum crime, não prevê nenhuma pena, e ela apenas traz medidas educativas. Rapidamente, vejam, aqui coloquei a questão que é o Conselho Tutelar que aplica essas medidas, que são programas oficiais encaminhando a família ou os educadores a tratamentos, a orientações, a programas de apoio, e também a lei não se aplica apenas aos pais, mas a qualquer educador, a qualquer cuidador, ao professor, ao treinador e também aos monitores e educadores que atuam nas instituições que acolhem crianças.
Então, qualquer que tenha sob sua responsabilidade, ainda que temporária, uma criança, pode incidir em conduta de castigo e de maltrato físico ou psicológico, e neste ponto ele pode ser enquadrado, se assim se pode dizer, nesta lei, não enquadrado no sentido penal, mas enquadrado no sentido de aplicar essas medidas de orientação a ele. Por quê? Porque se entende que essas pessoas estão muito frequentemente com estas crianças, então vão se beneficiar de uma orientação sobre como lidar com essas crianças se tiverem problemas de disciplina e de contestação da criança e do adolescente. Então, vejam, mesmo assim, esta lei sofreu bastante crítica, porque acredito que pela ideia que vinha sendo trazida pelos séculos, daquele poder familiar absoluto, que a criança precisa de castigo físico para obedecer, para se conformar, para aprender, para ser educada. Então, é isso que vem sendo trazido. Eu não tenho tempo para abordar cada um desses aspectos, porque é uma questão cultural, mas eu gostaria de enfrentar estas críticas com uma simples frase: igualdade de direitos. Porque se nenhum adulto admite levar uma palmadinha ou um tapinha, por que a gente usaria a palmada com as crianças? A gente não aceita levar um beliscão, um tapa, um puxão de orelha de outro adulto, nosso chefe, nosso vizinho, nosso marido, nossa esposa. Ninguém pode fazer isso com a gente. A gente se revolta, temos direitos. E por que a gente, então, acha que a criança não teria esse direito de não ser agredida, de não ser objeto de violência psicológica, xingada, etc.? Então, o seu coração, diz ali, né? Como ficaria o seu coração? Como fica o das crianças, magoados, sem entender, às vezes, direito, crianças, às vezes, tão pequenas. Então, vejam, é um argumento estritamente legal. Os pais não são donos dos filhos, não são propriedade deles. Então, eles têm direitos, e os direitos deles não acabam quando eles passam da porta para dentro de casa. Isso continua dentro de casa. As pessoas da família têm esses direitos, o idoso, a mulher não pode ser agredida. Por que poderiam as crianças? Então, esse é um argumento bem básico que, para mim, é mais que suficiente. Para nós, juristas, acredito que seja. Claro que os educadores podem trazer aqui 1000 argumentos, a palmada não educa, etc. Mas eu não tenho tempo aqui, na internet tem muito material a respeito de uma educação não violenta. Eu queria só dizer que também a violência psicológica é nociva, bastante nociva, porque diminui a autoestima, traz a criança ao menosprezo, e também ela não é aceita entre adultos, então não deverá ser também aceite para as crianças. Aí está, o pai pergunta, mas então eles mesmos reconhecem, eu não sei como fazer, o que eu vou fazer então? As opções é paciência, né? Eu coloquei aqui rapidamente só para não deixar tão solto, mas vejam, quando a criança ou adolescente testa a paciência, né? Duvido que você vai fazer isso comigo, o que é que você vai fazer? Você vai usar mais paciência. Não adianta bater, muito menos em adolescente, que já foge a essas palmadas. Então, há outros métodos, né? A gente tem, no Menino Bernardo, acrescenta um artigo ao ECA, que é o artigo 70, onde dá para a União, Estados e Municípios o dever de fazer campanhas e ações para divulgar a educação não violenta. Saúde, educação e assistência social, esses profissionais serem capacitados com cursos para que saibam lidar com o seu público, com as crianças, de uma forma educativa e não violenta. E a lei Benigno Bernardo, só para terminar, ela realmente, este aspecto, ela não criminaliza, ela não estatui penas, até porque já existem crimes de lesão corporal e de maus tratos, e seria chover no molhado, ou seja, já temos alguns crimes com esse padrão de conduta. Se houver esses crimes, condutas imoderadas que alcancem esse padrão, com certeza a obrigação é de comunicar ao Conselho Tutelar para que seja desencadeada a providência judicial que seja adequada. Mas não é o aspecto que a Lei Benigno Bernardo enfrenta. A Lei Benigno Bernardo, se
dirige a esses aspectos educativos e de orientação. Para a criminalização, nós já temos o Código Penal, que pode ser invocado em alguns casos. Também coloquei aqui a lei do depoimento especial para alertar que estas crianças vítimas podem ser ouvidas hoje de uma forma humana e acolhedora quando elas tenham acesso à rede de atendimento e à justiça. Através de escuta especializada e depoimento especial, elas têm a oportunidade de ser ouvidas de um modo mais digno, mais humano e mais adequado à idade delas. Eu também não vou entrar em detalhe, eu só vou dizer que esta lei é de 2017, muito embora já vinha sendo praticada por alguns juízes, desde o Dr. Daltué, lá em Porto Alegre, desde os anos 2003, mas ainda não estava na lei. E talvez o menino Bernardo pudesse ter se beneficiado, mas ele morreu antes disso, né? Então, o menino Bernardo, a gente sabe que ele procurou os órgãos de atendimento da infância da sua cidade, pedindo por uma outra família, dizendo que ele não estava bem na família, com o padrasto, com a madrasta e com o pai, que ele não se sentia bem, que ele queria outra família. E, porém, como eu já falei lá atrás, o Estado hoje não pode intervir para criar crianças de famílias sem um motivo forte. Então, o Estado precisava, o Estado juiz, o Estado teria que averiguar essa queixa do menino Bernardo, no sentido de ver se realmente ele não estava bem ali. Havia uma avó que estava sendo colocada em segundo plano, que também queria ficar com a criança. Então, tudo isso foi levantado, mas não houve tempo de realizar uma proteção eficaz ao menino Bernardo, porque realmente teria que haver estudos, aí o papel das equipes técnicas, dos psicólogos, dos assistentes sociais, no sentido de analisar o caso com cautela, para que não haja uma retirada abusiva e indevida de uma criança do seu seio familiar, do lugar onde ela está. Então, só para dizer que realmente isto é muito importante, que esses sinais de alerta de uma criança que se dirige à justiça dizendo, olha, eu não estou bem na minha família, preciso ouvi-lo com cautela e com urgência para ver o que está acontecendo. Eu passo também a falar da lei da alienação parental, que é um pouco parecida com a questão da violência psicológica. Ela ocorre no seio familiar, quando os cônjuges, geralmente em processo de separação ou já separados, acabam transferindo conflitos conjugais para o exercício da parentalidade. Acaba fazendo uma campanha difamatória e de diminuição e de menosprezo do outro, mas isso pode acontecer também com outros familiares, com relação a avós, com relação a tios, alguém que esteja com a guarda da criança, e essas agressões, essas acusações podem gerar na criança aquela perplexidade de ter que ser leal a um dos genitores, ter que tomar o partido de alguém contra o outro. Isso traz muito sofrimento a essa criança que gostaria de manter o afeto dos dois. Então, esses atos são prescritos aí na lei da alienação parental como atos de alerta que, se forem reconhecidos, poderão desencadear até a inversão da guarda, medidas no sentido de mudar aquela situação familiar, no sentido de proteger a criança dessas violências psicológicas. Nós também temos outra lei interessante, que é a lei do bullying, pela constatação de que 1 em cada 10 brasileiros, estudantes, é vítima de atos de violência física ou psicológica, de intimidação, sobretudo no meio escolar. Pode ser também em escolas, em bares, em condomínios. E essas condutas podem ser verbais, podem ser físicas, podem ser exclusão, isolamento, podem ser questões materiais, furto, roubo de celular, esconder o tênis, esconder os pertences, xingamentos, humilhações, insultos, ameaças. Tudo isso compõe um ambiente muito mau para a criança, que ela diminui a sua autoestima, diminui o seu desempenho escolar, ela é menosprezada, humilhada, e, com certeza, isso traz sofrimentos imensos, e, por isso mesmo, essa lei do bullying também não traz aí crimes prescritos, até porque já existem os crimes de lesões corporais, etc.,
que podem ser invocados, mas a lei especial ela traz a obrigação dos estados e municípios tomarem medidas para prevenir e para sanar situações conflituosas na escola desse tipo, e inclusive que os estados e municípios forneçam relatórios bimestrais de casos de bullying. O bullying feito na internet, o cyberbullying, é muito pior, porque amplia essas ofensas, amplia muito 24 horas por dia, é difícil de retirar da internet, propaga os danos de um modo absurdo, e as vítimas realmente ficam sem chão, sem privacidade, sem autoestima, e é muito complicado tudo isso. Tudo que é na internet realmente propaga-se de uma maneira muito agressiva, muito ampliada. Eu vou resumir rapidamente alguns aspectos que já está terminando a minha fala. O direito ao respeito na era digital é extremamente delicado, justamente pela potência dos veículos da internet de ampliar os danos. Vejam esse julgado que eu coloquei do STJ, que não poderia ser veiculado imagem de criança sofrendo maus tratos, ainda que se tape o rosto da criança, porque é extremamente vexatório e invade a privacidade, a identidade dela, o direito à imagem. E a mesma coisa que a gente volta a questionar os pais. Será que a gente, como pai, a gente pode fazer uso do sharing, que é propagar na internet, onde quer que seja, Facebook, Twitter, a foto de nossos filhos, ainda que não seja uma foto constrangedora, mas fotos que intervém na sua intimidade, na sua privacidade, e que ele às vezes nem sabe. Nós temos foto de criança desde o chá do bebê até o primeiro dia da escola, ele vai descobrir lá na adolescência, quando algum amiguinho fala, vi a sua foto, viu? E vai até rir, eventualmente, na adolescência. Qualquer assunto é motivo para questionar, e essa criança pode, quando adolescente, não achar assim muito interessante essas fotos que seus pais postaram quando eram pequenos, né? Sem falar no uso indevido de tudo isso. Uso indevido como furto de fotos, sequestro virtual. Eu convido a procurarem na internet casos bastante complicados de usar foto de bebês e de crianças para invocar doenças falsas, fazer fake news e, inclusive, angariar campanhas para angariar dinheiro. Isso existe. Então, realmente, todos os perigos na internet são ampliados. E qual é a proteção que a gente tem? A privacidade das contas, tomar cautela com isso. Vejam, os aplicativos para monitorar os filhos também são invasão de privacidade. Eu questiono aí, deixo no ar, se essa maneira de controlar, mesmo cheia de boa fé, de boas intenções, se ela é admissível à luz do direito à intimidade, à privacidade e até ao sigilo, né, das mensagens, das comunicações. Só porque é criança e só porque eu sou pai eu posso? Ou eu deveria falar com o meu filho, olha, vou colocar rastreador para um caso de perigo, de ameaça, eu poder te socorrer. Se for tomar uso disso, avisar a criança e explicar por quê. Talvez, assim, esses meios que são úteis possam ser usados sem constrangimento para eles. Talvez eles possam entender como uma boa conversa. Então, na verdade, essas opiniões estão divididas, eu deixo aí no ar para só tornar mais interessante o debate, que aquilo que hoje a gente está fazendo sem questionar muito, sem pensar muito, meio, como se diz, maravilhado com a tecnologia, é foto, vamos reproduzir, que isso tenha a dimensão exata do que pode ser usado por outras pessoas com má fé, pode virar de uma coisa lúdica, uma coisa constrangedora e que traz sofrimento aos envolvidos. Eu vou parar de compartilhar a tela, porque, na verdade, mensagens que eu trazia num tema tão amplo não podiam ser muitas.
Eu não abordei, por exemplo, a questão dos abusos morais, das questões de direito à dignidade sexual, que são amplíssimas, gravíssimas, mas que não poderiam jamais ser abordadas em um tempo tão curto. Então, eu apenas quis trazer a notícia de algumas leis que vieram para somar, que vieram para alertar, para trazer ações educativas que a sociedade possa fazer uso de educação não violenta em todos os locais, que os pais também percebam que o seu poder não é ilimitado e que há outras formas de lidar com os filhos. Essa era a minha tarefa, espero que possa ter trazido algum contributo para que quem assiste possa ir buscar mais informação na internet ou nos livros jurídicos, nos livros da psicologia. Enfim, também agradecer aqui aos contributos da psicologia no começo do século XX, da ciência médica e da psiquiatria, no sentido de mostrar a nós que a criança não é um pequeno adulto, não. A criança é um ser em desenvolvimento com necessidades, demandas e especificidades que demandam maior proteção. Então, o direito de igualdade é interessante, mas para elas a prioridade. Então, na verdade, elas não têm direito a um tratamento de equidade e de igualdade, mas a um tratamento ainda melhor do que os adultos, porque têm que ser protegidas muito mais. Obrigada pela atenção.